Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é o Romeu Carvalho de Castro, supervisor de futebol feminino da CBF, foi presidente também do Saad Esporte Clube, um time de futebol feminino, entre outras muitas funções que eu vou abordar ao longo do programa. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E quando que começou o seu contato com o futebol feminino? Em primeiro lugar, a minha saudação a você, a todos os companheiros e companheiras que nos assistem das suas residências. Um prazer estar aqui. Campinas, que tem uma participação importantíssima na nossa história. Campinas é um dos centros pioneiros do futebol feminino brasileiro e do estado de São Paulo. E a minha história, a história do próprio Saad, se confunde um pouco com isso. A minha participação em relação ao futebol feminino se iniciou em 1981, por causa da minha tia, Mara Vilas Boas de Carvalho. A Mara tinha um desejo muito grande de jogar futebol. O meu tio Neto não era assim muito adepto da ideia. Como eu já era associado do Guarani na época, a Mara ainda não, nós entramos num acordo que eu acompanharia a minha tia nos treinos, ele ficaria tranquilo. Né? E foi assim que se deu a minha iniciação, auxiliando a minha tia nos treinamentos e jogos do Guarani Futebol Clube, que foi o pioneiro, né, em toda a região de Campinas e um dos 7 pioneiros do Brasil naquela fase na fase pré-liberação da prática do futebol feminino pelo CND, que foi de 81 a 83. E já eu quero abordar muito a importância que você tem para o futebol feminino, o trabalho no Guarani, depois no Saad, a gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Para a gente poder tentar entender a defasagem que tem o futebol feminino. Futebol chega ao país por volta do século XIX. A primeira equipe feminina, pelo menos de uma forma um pouco mais organizada, a gente estava conversando até sobre isso antes do início do programa, foi no final da década de 70. Por que demorou tanto para as mulheres poderem jogar bola? Uma palavra, eu acho que resume isso tudo: preconceito. Havia sempre numa sociedade machista do final do século XIX e do início do século XX, uma tutela muito grande da sociedade, dos órgãos de organização, do governo, órgãos de educação, contra a liberação feminina na prática esportiva. Então, realmente, a participação da mulher, não só no futebol, como em várias outras modalidades esportivas, era discriminada. Realmente, nós temos grandes heroínas que batalharam e muito pelo simples direito de poder adentrar numa quadra, num campo de futebol, e a gente vai ter a oportunidade de lembrar de alguns desses nomes, dessas meninas fantásticas. Nós temos notícias de ações pontuais em relação ao futebol feminino desde o início do século XX. 1913, 1917, tem uma matéria super interessante, um artigo na Gazeta Esportiva da época, né? Aliás, era o jornal A Gazeta, né, que deu origem à Gazeta Esportiva, e aparece ali o anúncio de um jogo beneficente, senhoritas cantareirenses contra senhoritas tremembenenses. Sensacional. Foi o primeiro artigo que nós conseguimos resgatar aí no início dos anos 80, graças ao abnegado seu Watanabe, o seu João, que trabalhavam na Folha de São Paulo e na Gazeta na época, que foram vasculhar os arquivos da Folha para encontrar o que poderia ser até como uma espécie de certidão de nascimento do futebol feminino no Brasil, né? Mas de uma forma mais organizada, eu reputo que a primeira equipe foi a da Panterinhas de São Paulo, ali no final dos anos 70, 77, 76, que eram mulheres que algumas frequentavam à noite, outras eram de classe média alta e que não tinham a liberdade de jogar, se juntaram e falavam: não, nós vamos fazer um time de futebol e mostrar que é possível, né? E foi um processo interessante que aí deu origem eu que diria, a primeira grande equipe do estado de São Paulo, que foi a Associação Desportiva Polícia Militar, a ADPM, com soldados da polícia, mulheres soldados, que conseguiram aí mostrar um nível técnico exuberante. Aí apareceram o Ex-Pop, Juventus, Guarani e finalmente o Saad. Nesta época, na década de 80, o Guarani surge com o futebol através do campo ou no futsal, e qual que é a participação que você tem?
O Guarani aparece no futsal. Primeiro eram equipes de associadas. O Guarani, na época, quem vê o Guarani de hoje, e principalmente tem aí menos de 45, 50 anos, não tem ideia do que era o Guarani Futebol Clube como clube associativo. Era um clube vibrante, final de semana, eram milhares de pessoas se dividindo entre piscinas, quadras esportivas, os campos, sejam os gramados, sejam aqueles de areia, né? Era realmente um clube vibrante. Chegou a ter mais de 40 mil pessoas, eram 15.500 associados, títulos pagantes, né? Sim. Títulos com os sócios familiares ultrapassava facilmente das 30 mil pessoas, numa Campinas muito menor que a atual e que precisava dessas áreas de lazer. E uma das situações, realmente, que o Guarani foi pioneiro, foi abrir a possibilidade das associadas jogarem futsal. Assim apareceu as primeiras incursões das mulheres no Guarani e foi um período que começou a se criticar muito uma lei que proibia a prática de futebol feminino do Brasil, que é uma lei que veio da instauração do regime militar de 64, onde se julgava que o futebol não era um esporte adequado à prática feminina. E tinham algumas alegações absurdas que tirava a feminilidade, que prejudicava a gestação, que modificava a composição hormonal. Assim, absurdos tão grandes que nem vale a pena repetir. Felizmente, todos foram desmentidos, caíram por terra. E, em 83, depois de muitas incursões, nossas inclusive, tenho que citar o Eurico Lira Filho, que foi o fundador, presidente do Radar do Rio de Janeiro, outro clube muito famoso no futebol feminino. Chegamos ao Manuel Tubino, outra pessoa que tem também uma presença importante aqui, eu acho, na história do esporte de Campinas, né? Várias ações da passagem dele pelo CND. E o Manuel Tubino, então, convocou todo o conselho. Em 83, numa decisão histórica, ele permitiu a prática oficial do futebol feminino. E o Guarani, acompanhando o Cruzeiro, o Cruzeiro que tinha Nunes, que começou a ser muito divulgado, fez um desafio na PUC. Né? Eu estava acompanhando a minha tia naquele jogo. Quem cuidava do Guarani eram as pessoas do futsal, até porque eu tinha de 15 para 16 anos na época. E o Guarani tomou uma goleada do Cruzeiro, que foi 11-0, 11-1. Que o Guarani tinha, como eu disse, só associados. O Cruzeiro já era um time que treinava, trabalhava. Então estavam todas saindo do campo, falaram, realmente isso não dá pra gente. Eu falei, o que é isso? Nós temos que trabalhar, ter mais jogadores. Início de projeto? É início de projeto, né? Aquelas pessoas se afastaram. Teve um campeonato campineiro, né? Que o Ari, que foi um grande benemérito naquela época também, foi tocando tudo com todos maridos de meninas que jogavam, né? O Ari, o Erasmo. Mas no momento eles não quiseram mais atacar. Havia uma situação realmente que as pessoas eram contra. E eu, adolescente, aluno salesiano aqui do Liceu de Campinas, eu aprendi a não levar um não como resposta. Então eu falei o seguinte, vocês não querem? Elas vão ser o meu time de futebol. Eu falei, Mara, eu vou cuidar. Eu falei, 15, 16 anos, você vai cuidar disso? Eu vou cuidar e nós vamos vencer. E daí nós começamos a procurar meninas dos times adversários. Veio a Fininha, que era da Associação dos Sargentos aqui de Campinas, a Gui da PUC, meninas, a Heloísa, que hoje é uma das grandes referências, a professora Heloísa Helena Baldi dos Reis, a irmã dela também, a Lúcia Helena Baldi dos Reis, que eram alunas da PUC que queriam jogar futebol, vieram, se juntaram ao Guarani, e nós conseguimos montar uma equipe que fosse capaz de vencer o Cruzeiro, né? E acabou até não dando tempo da revanche, porque o Cruzeiro extinguiu a equipe e o Guarani foi para os campeonatos regionais, e logo no primeiro campeonato paulista já foi vice-campeão. Daí teve o campeonato do interior, o Guarani também ganhou o campeonato campineiro contra a Ponte Preta, para variar. A Ponte tinha uma equipe também fantástica, com jogadoras que depois vieram para o SAAD, né, quando o Guarani acabou. Era a Silvinha, irmã do Ezequiel, que jogou no Corinthians muito tempo, sim. A Cris, a Jô, tinha uma lateral esquerda chamada Cumbuca, Irma Central, uma sueca. Era uma primeira geração muito boa. Então, com o fim da Ponte do Guarani, primeiro com aquele time do Guarani campeão, que havia um preconceito grande, as pessoas não queriam manter, e com a Ponte Preta terminando, nós resolvemos mudar um pouco essa história. Falamos, o Guarani já não quer mais. Nós provamos que podíamos ter um time feminino melhor do que era o do Cruzeiro, que nos venceu. Nós batemos todos os adversários da época. Então, eu, como nasci em São Caetano do Sul, pedi ao presidente do SAAD, ao Felício SAAD, para que autorizasse a utilização da marca aqui em Campinas. Então, nós criamos o SAAD de Campinas, para que as meninas pudessem continuar jogando. E aí se escreveu a história da maior equipe
sem sombra de dúvidas, a equipe mais vencedora do futebol feminino brasileiro. Queria destacar a sua maturidade aos 15, 16 anos em querer comandar uma equipe diante de um cenário em que mal haviam equipes femininas e também da sua competência de tantos títulos e conquistas que você conseguiu. Queria que você fizesse uma comparação. Equipes femininas oriundas do futebol masculino, então Ponte Preta e Guarani, que já são equipes estáveis, migram para o futebol feminino. E uma criação do zero, o SAAD, ou pegar algum clube, existe melhor ou pior? Isso para os dias de hoje. Hoje. Bom, nós vamos viver realmente esse cenário agora, porque há uma nova deliberação da Conmebol que segue uma diretriz da FIFA em que é necessário, não é mais negociável você deixar de abrir as portas para a entrada da mulher no futebol em todos os níveis, seja como atleta, seja nas comissões técnicas ou na gestão. A FIFA quer a participação feminina no futebol de todas as formas. E a Conmebol, numa iniciativa bastante corajosa, obrigou a todos os clubes que disputam as competições sul-americanas esse ano, já em 2019, a manterem um departamento de futebol feminino, né, ou uma equipe de futebol feminino em duas categorias, a adulta e uma de base, que pode ser a sub-20, 18, 15, pelo menos uma. Isso está assim, remodelando a modalidade em toda a América do Sul. Então, o que nós temos? As equipes tradicionais do futebol feminino, que não são ligadas a grandes clubes, elas são movidas principalmente pela paixão, pela associação de pessoas por um mesmo ideal. Eu vou citar um caso da Doroteia, do Juventude, que é uma das equipes aí dos últimos 10 anos que alcançou mais títulos, né, entre o estado de São Paulo, brasileiros. A Doroteia tinha o Juventude, montou um time para que as filhas pudessem jogar, e ela vai migrando de clube a clube. Ela teve no América de Rio Preto, depois virou Rio Preto, e a Doroteia vai ser agora a responsável pela gestão da equipe feminina da Ponte Preta. Então, o caso é o seguinte, eu acho que você tem que unir os dois modelos. Quem toca o futebol feminino tem que ter paixão pela modalidade, tem que gostar, tem que conhecer, que é o caso da Doroteia. E a entrada dos clubes como a Ponte, o Guarani, agora vai ter o Palmeiras, a equipe que vinha defendendo com muito brilhantismo através da Ana Lúcia Gonçalves da Ponte Preta, era a equipe da Ana lá de Valinhos. Já passou aqui pelo Mais Esportes. Quem quiser rever esse programa, a gente já entrevistou a Ana Lúcia, que é fantástica. A Ana a história dela se confunde com a história do futebol feminino de Campinas e do Brasil também. Ela esteve na primeira equipe do Guarani e na segunda da Ponte, como atleta, né? E então a Ana, ela, numa situação em que a Ponte não podia dar tanto apoio, ela acabou, obviamente, pensando nas suas jogadoras e fez a migração para o projeto do Palmeiras, né? E junto agora com a cidade de Vinhedo. Então, esses grandes times, eles vão trazer estrutura, dinheiro, investimento, assistência médica, uma série de situações que são fundamentais para o conforto das jogadoras. E a minha posição é sempre essa: nós temos que pensar em primeiro lugar nas praticantes, nas meninas. Então, o novo modelo de gestão, ele pode ser compartilhado. Então, o clube grande, ele vai trazer estrutura, ele vai trazer uma série de benefícios para jogadoras, entre salário, ajuda de custo, assistência médica privada, locais para treinamentos diários, sempre que possível em 2 períodos, pagamento da comissão técnica, alimentação, hospedagem, enfim, vários benefícios. Isso, obviamente, vai dar um ganho de trabalho, de treinamento e, obviamente, de condições de vida para as meninas. E aquelas equipes tradicionais que quiserem continuar vão ter essa oportunidade, agora só que tendo que se defrontar com essa estrutura. Eu vou voltar nesse assunto no segundo bloco, que tem mais uma questão que eu quero fazer sobre isso. A gente vai fazer uma pausa nesse assunto agora. Ô, Romeu, em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente teve uma cena curiosa, né? O futebol masculino estava cercado de desconfiança e as mulheres estavam jogando muito. Até saiu aquela brincadeira do nome do Neymar riscado e o nome da Marta, né? O sucesso do futebol feminino nos Jogos Olímpicos mostra que o brasileiro, ele gosta de futebol feminino? Você não vai me responder isso agora. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta. Será que o brasileiro, ele gosta de futebol feminino? Será que ele gosta de futebol ou ele gosta de ganhar? A gente vai abordar isso com o Romeu, que também hoje está na CBF. Muitas questões, hoje ele é supervisor de futebol feminino, a gente vai falar um pouquinho sobre o cargo. Não saia daí, tem essas questões e muito mais. O intervalo é rapidinho.
Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Romeu Carvalho de Castro, ele que foi presidente do Saad Esporte Clube e hoje é supervisor de futebol feminino. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, Maracanã lotado, futebol masculino meio capengando, aquela desconfiança, futebol feminino, as mulheres jogando muito, e aí até a brincadeira do nome do Neymar riscado, e as pessoas começaram a escrever na camisa o nome da Marta. Representou alguma coisa para o futebol feminino aquela imagem e o que elas fizeram aqui no país? Vou ser muito sincero, não. Em nenhum momento. E vou te dizer, isso não foi a primeira vez que ocorreu, é uma situação que hoje pode dizer que é sazonal. Próximo às Olimpíadas, a comparação sempre existe e aconteceu pela primeira vez logo na estreia do futebol feminino numa Olimpíada, que foi em Atlanta, em 1996. Eu estava, inclusive, como administrador da seleção, técnico da nossa seleção, o Zé Duarte, de uma história incrível aqui em Campinas, para o Guarani, Ponte Preta, talvez o treinador que mais tenha se identificado com os nossos dois clubes na história, né? O único certamente amado pelas duas torcidas. Exato. Conheço outro caso, como o do seu Zé, com profissionalismo, com paixão pelo futebol e cuidados por todos. Quando nós começamos aquele projeto, ninguém acreditava no futebol feminino do Brasil. Nós vínhamos de um campeonato mundial na Suécia, que o Brasil tinha perdido para a Alemanha de 6-1 no último jogo. Foi quando eu convidei o Zé Duarte para assumir a seleção feminina. Nós falamos, nós vamos remodelar. Sai aquele modelo antigo que existia no Rio, só aproveitamento de futsal, e vamos profissionalizar essas meninas em todos os aspectos. As meninas trabalharam 7 meses incessantemente, treinamentos todos os dias, até em 3 períodos. Lino Facchini Júnior, também outra pessoa importante para o futebol de Campinas, preparador físico do Guarani, foi quem fez esse projeto. E essas meninas, em pouco mais de 7 meses, saíram de zebras absolutas para possíveis ganhadoras de uma medalha olímpica. E aí o que aconteceu? Na primeira fase, o Brasil perdeu do Japão, Brasil masculino. E foram jogadores famosos, cultuados, o Brasil ainda não tinha uma medalha olímpica no futebol, e 2 dias depois, se eu não me engano, a seleção feminina jogava com o Japão e nós vencemos por 2-1. Pronto, já? Pronto. Então o país parou para falar de futebol feminino, porque até então, sempre que a mídia mostrava, era aquela seleção que ia embora na primeira fase. Por quê? Pegava o Japão, que era campeão asiático, pegava a Alemanha, que era campeã europeia e tinha eliminado o Brasil com 6-1 no Mundial, poucos meses antes, né? E pegava a Noruega, que era campeã do mundo. Então, tinha tudo para não ter dado certo. E aí nós conseguimos, no último jogo, ainda eliminar a Alemanha num jogo fantástico da Cici, da Roseli, Pretinha, Tafarel, enfim, várias meninas que oriundas aqui no nosso futebol, e não se falava em outra coisa. Mas é muito sazonal. Na Olimpíada se fala muito, o povo gosta, assiste. Terminou a Olimpíada, a própria imprensa vira de costas. Então, tudo que se falou na Olimpíada do Brasil foi maravilhoso até o momento em que a Marta já não conseguiu ter uma grande atuação, também com a lesão da Cristiane, nos jogos contra a Suécia e contra o Canadá. O Brasil acabou sem medalha no feminino. O Neymar foi lá, bem ou mal, decidiu e trouxe a medalha de ouro para o Brasil. Então, não houve, eu acredito, que um ganho para a modalidade. É uma visibilidade que ocorreu em outras vezes, e o que nós precisamos, na realidade, é que as pessoas entendam que um projeto olímpico hoje, para você ser campeão do mundo, no futebol feminino ou no masculino, depende de investimento, depende realmente de uma estruturação muito boa, que no Brasil sobra no futebol masculino, mas ainda falta no feminino. Essa estrutura, ela tem que vir de quem? Ela tem que começar do governo. Você não consegue criar um processo realmente de massificação do futebol para mulheres num país em que as nossas escolas, por exemplo, têm praticamente zero, as escolas públicas, de espaço físico para a modalidade, né? Então, às vezes as pessoas começam a comparar, mas os Estados Unidos começa na escola. Só que você vai numa escola americana, tem campo de futebol, tem um departamento médico que tem condições de zelar pelos praticantes a qualquer momento, né? Com Athletic Trainer, com hospital conveniado. Nós não temos essa realidade aqui no Brasil. Então, não é um modelo que a gente possa copiar. Hoje, o que eu acho que realmente a CBF está marcando um gol de placa no quê? De você, pelo menos, conseguir concentrar investimentos realmente na ponta, onde você já tem as competições de alto rendimento. E esse vai ser um ano chave para tudo isso, porque nós vamos ter o Campeonato Brasileiro da primeira divisão da A1 com 16 participantes. Nós vamos ter uma A2 com 36 equipes.
de todas as regiões do Brasil, extremamente democrática, né? E vamos ter um campeonato sub-18 com 24 participantes. Então, esse é um modelo onde você vai poder selecionar mais jogadoras, ter certeza que essas equipes, por causa do licenciamento, tenham atletas recebendo mais apoio, que cheguem à seleção em condições de competir com potências como Estados Unidos, Suécia e Itália. Ô, Romeu, é claro que o problema do futebol feminino é nessa base, é nessa estrutura que você está falando. Nas escolas, para poder jogar bola, mas isso eu acho que é muito difícil de você colocar por causa que está sempre em crise financeira, porque pode ser que não seja o objetivo. A curto prazo e algo que seja um pouquinho mais palpável, como que a gente faz para melhorar a qualidade do futebol feminino? Como faz para tentar colocar na televisão para que atraia público? Porque as partidas do futebol feminino, elas não cobram ingresso. Eu fui fazer matéria Ponte Preta e Flamengo e só tinha praticamente familiar. E tem atlética da seleção brasileira. Como que a gente atrai público, levando em consideração todo o problema estrutural há anos que existe? Bom, em primeiro lugar, tem que haver uma mudança de posição da própria imprensa em relação a isso, que divulga e transmita o futebol feminino. Não adianta emissora A, B ou C de futebol se aproximarem da CBF ou do governo e falar, eu quero fazer futebol feminino e preciso de tanto. Se a TV paga para cobrir o futebol masculino, ela tem que entender que o futebol feminino faz parte desse universo, que as mulheres precisam de ter esse espaço e precisam de recursos para jogar. Não é você tirar recursos de onde eles já são escassos, né? Então esse é um ponto, é preciso visibilidade. Os clubes também têm que ter um pouco mais de vontade de fazer uma boa gestão. Deixa eu passar um contraponto. O Flamengo joga na Gávea, no Rio de Janeiro, às 15 horas no Campeonato Brasileiro, geralmente. Não vai ninguém. Quando o Flamengo vai para Manaus fazer um jogo contra o Iranduba, que é uma grande marca do futebol feminino hoje, chegam 25 mil pessoas na Arena da Amazônia. Se eu não me engano, chegou a quase 29 mil. A maioria estava lá para ver o Flamengo, não era para ver o Iranduba especificamente. É um confronto entre o time da Amazônia e o Flamengo, que eles são apaixonados. Então, se a diretoria do Flamengo quiser dar visibilidade, colocar num horário melhor, chamar o público, ele vai. Agora, muitas vezes a diretoria faz meio que por obrigação. Então, se você continuar jogando na Gávea às 15 horas, não vai ter público. Você precisa de melhorar. Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando com os presidentes de clubes para que consigam dar um espaço num horário mais atraente, né? E também nós estamos negociando, aqui em São Paulo tem o Campeonato Paulista, que é super tradicional, uma belíssima promoção do presidente Reinaldo Carneiro de Bastos, da Aline Pellegrino, mas ele ocupa um espaço grande no calendário e às vezes por questões de estrutura dos times de São Paulo pedem para jogar só aos domingos. E o brasileiro feminino estava indo muito às quartas-feiras. Nós estamos mudando isso porque os times do restante do país querem jogar aos domingos exatamente para que tenha um maior público. Então, isso já está sendo trabalhado, né? Eu acho que nós vamos ter, agora em 2019, um ano fantástico, um ano histórico para o futebol feminino. Volta ao assunto, então, do final do primeiro bloco que eu gostaria. As equipes de futebol masculino, não vou dizer todas, mas praticamente todas, ou estão falidos ou estão com dívidas enormes aqui no Brasil. Pode pegar as principais equipes, dívidas enormes, ou com a União, ou devendo dinheiro para funcionários, isso vai para a Justiça. Querer que o futebol masculino invista nas mulheres, sendo que eles nem com o principal produto deles já está com uma falha, não é um erro? Porque na primeira crise não vai ser tirado do futebol feminino, do taekwondo, como a gente teve a Ponte Preta aqui com o Diogo Silva. Não é um erro você investir no futebol masculino para que ele tenha feminino, se o principal produto dele já está com um problema gravíssimo? Eu vou divergir de você nesse aspecto. O futebol masculino, nós tratamos do futebol masculino, mas eles querem vender o futebol, a marca do time, para todos. Mais de 50% da nossa população são mulheres. As empresas que vendem para essa população, anunciando no futebol masculino, não estão anunciando só para homens. Anunciam para homens e mulheres. E é uma coisa que o nosso país precisa de se acostumar, que é responsabilidade social. Você tem que ter responsabilidade naquilo que você faz e nas oportunidades. Então não é mais aceitável que você pegue 90% do bolo de dinheiro do esporte nacional e ache que está ok, vamos pôr no futebol masculino porque é assim que é, não pode ser. Vamos destinar 5% que seja para as mulheres, para dar uma oportunidade que elas mostrem o talento, a garra, a força que elas têm. Hoje o pensamento tem que ser esse. Porque se todas as mulheres decidirem, vocês querem investir só em futebol masculino, ótimo, eu não vou mais comprar essa marca. Como fica o mercado?
É isso que acontece hoje nos países desenvolvidos. Já que nós queremos um Brasil mais justo para todos, isso passa também por uma visão responsável de onde destinar recursos. Então, ninguém quer tirar valores do futebol masculino. Não é essa a equação. A equação é aumentar a receita do futebol em si, e é isso que a Conmebol fez, porque, não sei se você sabe, ela mais do que dobrou nos últimos anos o dinheiro que é destinado para os participantes da Libertadores e da Sul-Americana. Então, estou te dando mais dinheiro, primeiro ponto. Só que você vai pegar uma parte disso, pelo menos, e investir nas mulheres. Porque elas têm esse direito e é necessário. E tem uma coisa que é a gestão. Está na hora dos clubes terem uma gestão responsável. Inclusive, existe uma lei de responsabilidade do esporte que está em vigor, né, que na minha passagem pelo Ministério do Esporte nós ajudamos bastante, e que é mandatório que o dirigente esportivo tenha responsabilidade nas suas ações. Então, essa questão de não pagar salário, de pegar e deixar ir lá para a Justiça do Trabalho, que nunca vai te atingir, não é mais assim, não. O dirigente de futebol tem que prezar pela saúde financeira da instituição. Então, se você não tem condição de contratar aquele atleta, não contrate. Revele como fazia antigamente Guarani e Ponte, quando nessa cidade, nas escolas, só se discutia como ia ser o próximo derby e tal, para que nós voltemos a ter um futebol forte. Porque só contratar jogadores que endividam um clube que não tem nenhuma relação com a cidade não funciona mais. Mas é difícil acreditar em dirigente depois do que a gente vê, ainda mais na final do Carioca, a briga por espaço e não conseguir atrair torcida. Mas enfim, Romeu, já foi feito sinal, falta apenas 1 minuto para a gente encerrar o programa. Eu tenho mais um monte de pergunta. Rapidinho, só a título de curiosidade. Caixa Econômica Federal é um banco público, patrocinava dezenas de equipes de futebol e encerrou. Você é favorável a esse tipo de patrocínio para as equipes masculinas? Gostaria que fosse para outros esportes? A Caixa também patrocinou o futebol feminino por um tempo, é um banco estatal. Eu acho que desde que faça sentido para a proposta de marca institucional do banco, não tem problema nenhum. Agora vamos verificar qual o retorno. A Caixa, por exemplo, eu estive no ano passado, ela fez um summit sobre quais eram os objetivos dela com esses patrocínios. Era uma coisa interessante, os clubes tinham que também ajudar na questão de captar novos clientes, os torcedores se mobilizarem mais para abrirem contas na Caixa. Eu acho que é interessante. Se vai trazer lucro para o banco, ótimo, vamos ajudar um pouco o futebol. Tá certo. Infelizmente ficou faltando pergunta da Marta, da CBF, do seu atual trabalho. Vou te convidar para uma próxima oportunidade para a gente continuar esse programa. Perfeito, vai ser um prazer. Muito obrigado. Parabéns pelo apoio que vocês estão prestando ao esporte de Campinas e do Brasil. E o nosso desejo esse ano é ver tanto o Guarani como a Ponte Preta voltando a orgulhar os seus torcedores e recuperando o lugar por direito do futebol de Campinas, que é na primeira divisão sempre do futebol brasileiro. E as portas da TV Câmara Campinas e do programa Mais Esportes estão sempre abertas para o futebol feminino e para a sua presença. Muito obrigado. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!